Saiba que sim, é possível ter um relacionamento com Deus. E se talvez você tinha dúvidas sobre isso, eu espero que o Espírito Santo, através de nós que somos apenas ferramentas, é Ele que usa, é Ele que faz. Esperamos que através de nós Ele possa dar uma sacudida em você para que você entenda que você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. A gente sabe que tem aquele relacionamento coletivo e tem um relacionamento pessoal. A gente precisa ter essa intimidade com o nosso Pai. Afinal de contas, pai e filho precisam realmente se relacionar. Como é que eu posso chamar Deus de meu pai e eu não tenho um relacionamento com ele, né? Eu vou estar me contradizendo, eu não posso fazer isso. Então, como vou desenvolver um relacionamento pessoal com Deus? Esse é o papo que nós vamos desenvolver hoje em nome de Jesus. Eu estou aqui na companhia da irmã Cristiane Soares, professora de Escola Bíblica Dominical, pregadora do Evangelho, bênção de Deus, e hoje vai estar aqui junto conosco, nos alicerçando, nos alimentando com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai gostar de mais um desses episódios que a gente traz aqui, porque a gente sempre tem o nosso lema que a Bíblia explica a própria Bíblia. Minha irmã, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui presente. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar participando desse programa que já tem abençoado várias vidas, muitas pessoas. E eu gostaria de agradecer o convite. Amém. E espero, assim como o nosso irmão Welbert falou, que você seja edificado, que você seja alicerçado, que talvez as dúvidas que você tenha a respeito desse tema possam ser sanadas e o seu relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai, possa ser fortalecido. Glória a Deus. Deus é bom o tempo inteiro. Estou aqui compartilhando aqui, tá, irmãos? Já quero pedir que vocês compartilhem a live para que mais irmãos venham junto conosco. Nosso irmão Natalício também está aí. Glória a Deus. É bênção de Deus. Nossa irmã Domingas. Bênção de Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Mais irmãos chegando aí também. Tá bom, irmãos? Tem um aviãozinho embaixo aí. Vocês vão compartilhando para que outros irmãos venham aprender conosco. Graças a Deus. Relacionamento pessoal com Deus. Como eu posso desenvolver esta conexão com o meu Criador? Para a gente começar, eu gostaria de ler um texto, né? Na verdade, eu vou ler um versículo. E aí, logo, a minha convidada vai estar à vontade para estar falando sobre o tema. E vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Eu só quero ler um versículo que está no livro do Êxodo, capítulo de número 25. É um texto que eu gosto muito, vai falar sobre as ofertas para o tabernáculo. Mas o tabernáculo ali era uma sombra para Cristo, né? É uma tipologia para Cristo. Tudo aquilo ali era apenas uma fumaça para o Messias que havia de vir. Só que tem algo muito importante que está no capítulo 25, que vai estar registrado no versículo de número 8. Versículo de número 8. Porque quando Deus ele chama Moisés e fala que Moisés vai erguer, né, esse tabernáculo, ele vai trazer algo muito importante. O versículo 8, Deus vai dizer, claro e em bom som: farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, ou no meio de vocês, no meio do povo de Israel. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Esse versículo ele é muito esclarecedor, porque Deus está trazendo aqui para o povo de Israel que há um interesse dele de se relacionar com o povo. Ele disse, façam para mim, é para mim, esse tabernáculo, e eu habitarei no meio de vós. Ou seja, vocês precisam primeiro, claro, arrumar a casa, porque é do meu interesse habitar no meio de vocês. E ele vai dizer só que isso não tem que ser da forma como vocês querem, não é do modelo que vocês acham que deve ser. É no modelo que eu vou te mostrar. Inclusive, cada detalhe, cada utensílio tem que ser do meu jeito. Mas que fique bem claro para você, Moisés, para todo o povo de Israel, que é o meu interesse ter um relacionamento com vocês. É do meu interesse habitar no meio de vocês. Então, se o meu Pai, se o meu Criador tem interesse em ter um relacionamento comigo, a gente já tem aqui um ponto positivo. Né? Ou seja, na verdade vai depender da minha conduta. Vai depender se eu quero realmente me relacionar com ele ou não. Porque a sua palavra já diz, é do interesse dele. Ele quer. Eu quero. E você quer? E aí, minha irmã? A nossa grande pergunta que a gente pode começar é relacionamento. Se Deus está aqui pedindo um relacionamento, então vamos começar entendendo o que é relacionamento. Exatamente. E quando a gente fala
desse relacionamento com o Criador, a gente deve sim levar em consideração isso. O irmão citou aí esse texto de Êxodo, quando Deus está dando as instruções para o povo, né, falando para eles como que eles deveriam proceder enquanto eles estivessem ali no deserto. Mas a gente pode voltar um pouquinho lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e eu acho muito bonito isso, e é muito forte a maneira e a intenção de Deus de procurar o homem para manter o relacionamento com ele, né? Um relacionamento que já existia. Glória a Deus. Entendeu? Vem da parte do próprio Deus isso, essa questão do relacionamento. Mas o que é relacionamento, né? Se a gente for buscar essa definição nos nossos dicionários, nós vamos ver que relacionar significa o quê? Estabelecer uma ligação. Você ser íntimo de alguém, uma conexão com alguém. Mas para você ser íntimo, para você ter uma conexão com alguém, vem aí outros requisitos que vai muito além da superficialidade, né? Hoje, na atualidade, por exemplo, nós estamos tendo muita dificuldade de nos relacionar. Tanto que quando eu citei o Gênesis, também para remeter essa característica que está intrínseca em nós, né, seres humanos. Nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar. E quando a gente vê essa necessidade dessa conexão, dessa ligação, né, do ser humano que ele tem, que ele precisa ter com o divino, a gente vai ver que não parte de nós, mas parte de Deus. Mas para que de fato esse relacionamento ele exista, para que de fato esse relacionamento aconteça com propriedade, com intensidade, e com a mesma intensidade que Deus deseja, é necessário que haja de nós também uma disposição, né? Quando Deus chama o povo de Israel, dá as instruções e diz que quer habitar entre eles, Deus está dizendo para eles: eu estou à disposição de vocês. Glória a Deus. Eu só preciso que vocês desejem que eu esteja com vocês. Glória a Deus. Né? Então, assim, aí aqui o irmão fez a leitura e ele fala assim, façam tudo como eu lhe mostrar. Ou seja, quando você se relaciona com alguém, você precisa abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas situações, para que esse relacionamento de fato dê certo, né? E quando se trata de Deus, quando se trata do nosso Criador, é preciso que a gente faça isso com muito mais intencionalidade. Isso. É preciso que a gente se entregue de forma verdadeira, né? Ainda citando a nossa necessidade humana de nos relacionarmos, nós estamos vivendo uma época, e eu vejo isso com muita força, de que os relacionamentos eles têm sido superficiais. Porque se relacionar dá trabalho. É isso. Se relacionar dá trabalho, exige tempo, né? Exige disposição. E quando a gente vê que esse ato precisa de que eu me esforce um pouco mais, que eu dedique um pouco mais, eu percebo que é muito mais fácil, muito mais simples eu ficar na minha zona de conforto. Aí quando a gente vai levar agora para a questão espiritual, da nossa necessidade espiritual de se relacionar com Deus, essa dificuldade ela aumenta num nível ainda muito mais elevado, né? Porque espiritualmente falando, nós estamos separados de Deus. A Bíblia fala, né? Todos pecaram e estão separados de Deus. E para voltar, né? Para que essa conexão aconteça de fato, ela é, humanamente falando, muito difícil. Muito complicado. Porém, nós temos as Escrituras Sagradas para nos dar essa condição de voltarmos a ter este relacionamento. Glória a Deus. Né? Não é algo que foi criado ou inventado por nós mesmos. Então, de nós mesmos a gente não consegue. Foi o próprio Deus. E assim, eu acho muito bonito, as Escrituras desde o início mostram, né, que a intenção de Deus é se relacionar conosco. E o próprio Deus mostrando os caminhos para nós. Como nós vamos fazer para a gente se relacionar com Ele? Como que a gente vai fazer para que esse relacionamento seja realmente forte, seja realmente verdadeiro, que eu tenha uma íntima conexão com Ele, a ponto de ler nas Escrituras Sagradas e desejar no meu coração. E isso me faz todos os dias pensar
pensar muito sobre o meu relacionamento com Deus, né? Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre o que é que a gente precisa para que a gente realmente viva esse relacionamento, né? E talvez você possa pensar que é impossível na atualidade, nos tempos em que nós estamos vivendo, viver o que muitos homens, mulheres de Deus viveram e que a Bíblia nos relata, né? E aí a gente vai ver que não, que sim, é possível a gente viver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Esse relacionamento ele é preciso. E, inclusive, o que foi dito aqui para a nossa professora Cristiane é justamente porque o João quebra desse relacionamento, né? Deus ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, para ter um relacionamento com ele. E a gente vê, como já foi citado aqui no Gênesis, que há essa quebra dessa aliança. Né? Relacionamento é a aliança. Então, o humano quebrou essa aliança com Deus. Só que Deus nunca desistiu de se relacionar com o ser humano. Exatamente. E às vezes quando eu estou na escola dominical, eu tenho a oportunidade, eu sempre falo com os irmãos. Na leitura do relato lá do Gênesis, o texto diz que na viração do dia Deus estava com o homem todos os dias, ia, né? Sempre na viração do dia encontrar-se com Adão. E aí quando Adão quebra, né, esse vínculo, aí não há o que acontece, porque nós, seres humanos, é assim, acontece entre a gente, né? Quando um vínculo é quebrado, há aquela resistência de ambas as partes de refazer o relacionamento. E a gente vai ver que com Deus é diferente. Deus vai procurar o ser humano e ele apenas não procura para saber o que foi que aconteceu. Ele foi para saber o que foi que aconteceu, mas ele vai com uma solução. É isso. Né? Eu vim saber o que foi que aconteceu. Por que você está assim? Por que você se escondeu? E aí, quando o homem conta, né, faz o relato do que aconteceu, ele, não, mas eu tenho a solução. Porque eu quero estar com você. Glória a Deus. Né? Então, isso é muito bonito. E ao longo das Escrituras, a gente vai ver que em todo o tempo, Deus estava procurando uma forma de estar intimamente ligado a nós, né? Estar num relacionamento de verdade com o Senhor. Glória a Deus. Isso responde outra pergunta desse tema, que é por que nós precisamos, então, desse relacionamento? Porque esse relacionamento foi quebrado um dia. Né? Nós precisamos, é uma necessidade que nós temos. Não é simplesmente assim, relacionamento da boca para fora. Não, é algo íntimo. Isso foi quebrado de dentro para fora. E o que a professora trouxe aqui para a gente, isso é muito importante, é dizer que Deus ele trouxe uma solução para isso. Por mais que Deus permanece fiel, por mais que Deus não falha, por mais que Deus não nos decepciona, nós decepcionamos esta aliança. E ainda assim, Deus continuou. Porque Deus ele poderia fazer assim, destruir o ser humano e fazer outro. Exatamente. Outro dia eu estava até pensando sobre isso. Gente, que amor desse Criador por uma criatura que o tempo todo fica correndo, fica arrumando desculpas, né? Mas não, ele está ali o tempo todo procurando meios e formas de manter essa criatura. E assim, não é apenas manter de forma superficial, não. É em todos os aspectos. Isso. Deus faz questão de se relacionar com a gente, de manter esse relacionamento vivo. Ele não quebra a aliança dele. Ele Glória não quebra. A Deus. Glória a Deus. Por mais que a gente seja falho, pecadores que somos, ele permanece fiel. Exatamente. E a solução dele foi meu próprio filho. Porque quando ele traz ali a consequência, né, que a punição de Deus é justiça, é a consequência do que o homem fez. Para o homem, para a mulher e para a serpente, ele disse, do fruto do ventre da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Quem era esse? João vai dizer isso na primeira carta. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? É justamente quebrar esse relacionamento. Qual é a obra do diabo? É tentar nos afastar desta aliança com Deus. É tentar fazer com que nós entendamos, ou que a gente pelo menos pense, que é impossível ter um relacionamento com Deus. Então, já que é impossível fazer o que eu quero, eu vou fazer na minha vida o que eu bem entender, já que não tem como ter relacionamento com Deus, já que eu sou pecador, é isso que ele quer que nós pensamos. E quando a Bíblia fala de esmagar a cabeça, Jesus ele veio, morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, e o diabo continua com a cabeça dele. Né? Então não é nesse sentido de esmagar. Inclusive em Apocalipse, no final de todas as coisas, também o diabo não vai ser morto, ele vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Então aqui é uma metáfora. Esmagar a cabeça fala de pensamentos, fala de ideias, fala de arquitetura, fala de planejamento, fala de estratégia. Ele está dizendo, para isso, João vai escrever, o Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer todas as artimanhas de Satanás, todas as estratégias de deixar-nos longe de Deus. Agora sim, quando Cristo morre,
que o véu do templo se rasga, nós temos o quê? Acesso livre para de volta termos o relacionamento com o nosso Criador. É por isso que nós precisamos de um relacionamento, porque ele foi quebrado o outro dia, né? E a gente precisa exatamente olhar e dizer, não, Senhor, eu sozinho não tenho condições. Só me relacionando com o Senhor, só tendo essa intimidade, essa ligação que a professora disse que é o significado de relacionamento, eu preciso ter essa ligação contigo. Enquanto eu estiver desligado do Senhor, eu estou a mercê, como tem uma música, inclusive, secular, que vai dizer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. No meu caso, não. Eu deixo o Senhor me levar, Senhor me leva. Me conduz. Me conduz. Inclusive, quando lá no Gênesis, né, que o Senhor fala que ele esmagaria, né, a cabeça da serpente, e a gente vai levar isso para o campo das ideias. Quando a gente decide caminhar com o Senhor, manter um relacionamento com o Senhor, a nossa mente é guiada, né? Aí é o que o apóstolo vai dizer, né? Que a gente passa a ter a mente de Cristo, Glória a gente passa a pensar, né, como Cristo, a se comportar como Cristo. E é uma coisa muito interessante, e isso a ciência comprova isso, né? A nossa convivência. Quando a gente está convivendo com alguém por um determinado tempo, a gente passa a reproduzir determinadas atitudes daquela pessoa com quem a gente está convivendo, que a gente está tendo um relacionamento. Verdade. E com Deus, eu acredito que não deve ser diferente. Não. Então, se você passa a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, né? Você passa a, de verdade, viver da maneira que Ele deseja que nós vivamos, né? E reproduzir. E aí alguém vai olhar e vai dizer, eu te conheço, porque você fala como ele, você anda como ele, né? Você, entendeu? Então, assim, é importante a gente ter consciência, e quando eu estava lendo sobre esse assunto e pensando, irmão Elbert, não há como a gente ter esse relacionamento com o Senhor se não houver intencionalidade. É isso. Tem que partir o interesse. Uhum, tem que ter um interesse. E não é um interesse da boca para fora, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece os nossos corações e sonda a nossa mente. Não adianta enganar Deus da boca para fora. Eu quero o Senhor. E aí tem muita gente que no louvor chora e derrama lágrimas, não é? Eu deixo que sapateia durante a pregação. Mas exatamente quando Deus olha para o coração, às vezes, não é do íntimo esse interesse do relacionamento. Interesse de se relacionar, né? De fato, querer ser parecido com Exatamente. o Senhor. Exatamente, porque, repetindo o que você disse, dá trabalho. Dá trabalho. E principalmente porque a gente está falando das questões espirituais, né? E não é fácil você abandonar hábitos que ferem os princípios bíblicos. E se você não tem a companhia do seu Criador, a companhia do seu Senhor, você não consegue fazer de você mesmo. Não consegue. E acaba ficando algo realmente superficial, né? E aí, semana passada eu li algo muito interessante sobre isso. Que esse nosso relacionamento, ele tem que ser algo diário, algo cotidiano, que você se esforce para todo dia ser da mesma forma. Então, não pode ser apenas no culto de domingo, lá na igreja, enquanto você oferece um louvor ao Senhor. Isso tem que ser uma busca constante, diária, né? Na sua rotina, no seu dia a dia. A sua vida, ela tem que ser pautada na necessidade da construção desse relacionamento. Glória a Deus. Isso é muito importante dizer. Não é casual. Isso. Tem que ser algo concreto, não pode ser algo fictício, né? Não pode ser algo da emoção. Não. Tem que ser algo verdadeiro. Inclusive o texto que a gente começou, que é Êxodo 25, vai falar sobre isso, que Deus fala assim, eu quero que vocês façam um tabernáculo, porque eu habitarei no meio de vocês. Ele está dizendo assim, eu vou passar umas férias. Vou passar uns 15 dias, uma semana. Não, eu quero habitar. Habitar é morar. E aí tem uma canção, inclusive, eu gostaria que os irmãos sempre sabem nas minhas lives, eu sempre dou umas cutucadas em algumas canções, porque quando a gente fala de heresias em mensagens, em pregações, em ensinamentos, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita heresia também nos louvores, que a gente canta muitas vezes. E uma delas aí, inclusive, é aquela que fala assim, vem me visitar hoje aqui. Eu não consigo concordar com isso. Porque se o Senhor vai me visitar, significa dizer que Ele não mora. Meu coração não é casa dele. Eu não sou morada do Espírito Santo. Se ele tem que me visitar é com prazo. Eu vou te visitar, então eu vou lá, eu vou tomar um café, a gente vai conversar, mas tal hora eu vou ter que sair. É esporádico. Né? É esporádico. Não é uma habitação exatamente. E Deus, durante todas as escrituras, Deus sempre quis ter o quê? Esse relacionamento fixo, algo fixado, né? Algo concreto. Ele quer vir e ficar, fazer morada. Porque Jesus falou, faremos nele morada.
Então, eu particularmente não consigo cantar assim abertamente, vem me visitar hoje aqui. Não, eu quero que ele more hoje, amanhã, depois e assim eternamente. Isso é ter um relacionamento, é não querer apenas que ele me visite, mas querer de coração que o meu coração já não é mais meu, é dele, casa dele, morada dele. É deixar ele entrar e fazer a reforma, né? E Como diz a fazer música. isso, entrar, fazer Fazer a reforma reforma, quebrar a parede se for e preciso habitar, e habitar. ser dono do lugar. Que o seu coração, meu irmão, que o meu coração, que o nosso coração seja a habitação do Senhor. Assim nós vamos ter um verdadeiro relacionamento. Nós precisamos exatamente. E aí a gente vai partindo, já vemos um pouco do que é o relacionamento, já vimos um pouco por que nós precisamos de um relacionamento, porque essa aliança foi quebrada e precisamos mesmo nos voltar para Deus. E há uma outra pergunta também que surge no meio dessa discussão toda, que é justamente a necessidade, ou o que é, na verdade, né? O que é necessário, o que eu preciso fazer, o que é necessário para ter esse relacionamento com Deus. Essa é mais uma pergunta que a gente precisa responder. E tem um texto muito importante, a nossa professora vai dar seguimento a esse raciocínio, mas há um texto muito lindo de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que Tiago vai dizer justamente o que é necessário para ter esse relacionamento. Que ele vai dizer, aproximem-se de Deus. Eu vou repetir, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Como assim, Tiago? Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que o Tiago está trazendo aqui. Eu preciso me aproximar de Deus, assim Ele vai se aproximar de mim, mas primeiro, pecadores, há uma necessidade de reconhecer que eu sou pecador. Porque quando ele chama a atenção aqui, pecadores, vírgula, o pecador tem que olhar e falar, opa, ele está falando comigo. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Primeiro, reconhecimento que sou pecador. Segundo, limpem suas mãos. Só com as mãos limpas eu consigo me aproximar de Deus. Ele vai continuar dizendo, vocês que têm a mente dividida, minha mente não pode estar dividida. Como Jesus falou, não posso servir a dois senhores. Um pra lá e outro aqui. Eu não posso ficar em cima do muro. Se eu estou em cima do muro, eu não consigo me aproximar de Deus. Porque Deus quer exclusividade. Aí ele vai dizer, purifiquem o coração, que é justamente a casa arrumada. Esteja com o coração puro. Não esteja com a mente dividida. Reconheça que você é pecador, ou seja, você precisa dele, e limpem as suas mãos. O que você tem feito para agradar a Deus? Só com esses 4 ingredientes aqui que Tiago vai trazer nesse versículo 8, você já consegue entender o que é necessário para ter um relacionamento com Deus. E aí, já pegando esse versículo, a gente tem como exemplo na Bíblia Sagrada Daniel. Ele se encaixa justamente nisso aí, do aproximar-se de Deus, né? E o que é necessário? Eu acredito muito nessa questão que eu já falei, né? Da intencionalidade e da consciência. De que eu sou pecadora e que eu preciso mudar os meus hábitos para que eu não perca essa ligação que eu tanto necessito ter, né? E aí eu coloco Daniel como um exemplo porque Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, ele estava numa situação, biblicamente falando, né, a história vai dizer para nós, muito complicada, porque ele estava no meio de um povo ímpio, que não servia a Deus, que servia a outros deuses. Ele foi colocado em situações que fazia com que os princípios que ele conhecia do seu Deus, né, fossem quebrados, fossem derrubados, mas ele decidiu não se contaminar. Ele tinha consciência. E a intencionalidade de Daniel fez com que ele alcançasse um patamar elevado do seu relacionamento com Deus, né? A ponto de Deus lhe fazer revelações extraordinárias, né? Durante todo o livro de Daniel, a gente vai ver como Deus se manifestou em favor de Daniel e em favor do povo através de Daniel. E tudo isso justificado pelo relacionamento que ele tinha com Deus, né? E o clássico que a gente conhece, né? Ele na cova dos leões, como prova de que seu relacionamento com Deus era realmente solidificado. Mas eu vejo que a base era a intencionalidade e a consciência de que Daniel tinha dessa necessidade de se relacionar com o Senhor. De viver o que Tiago diz, aproximai-vos
de Deus, né? Para os judeus, a buscar Deus, buscar a presença de Deus, tinha que ser no templo, né? É tanto que os judeus, eles, onde eles estiverem, eles se viram, né? Eles se prostram no horário das orações, em direção a Jerusalém para fazer suas orações. Isso. Daniel não estava em Jerusalém, ele estava na Babilônia, estava cativo na Babilônia. Mas isso não foi empecilho para que ele mantivesse seu relacionamento com Deus. Glória a Deus. Não Significa foi, dizer não, que não é um ambiente, né? Isso. Não é um ambiente que conta. Não é ambiente. É o coração. É o coração. Aproximai-vos. Aí quando a gente vai ver Tiago falando sobre isso, sobre aqui não é um conselho, aqui não é uma orientação, é imperativo mesmo, aproximai-vos. Isso. Vocês têm que se aproximar, você tem que buscar, você tem que ter intencionalidade, você tem que desejar estar próximo do seu Criador. Glória a Deus. E aí quando a gente chega próximo, que a gente vê, o Senhor é assim, o Senhor gosta de assim, que a gente começa a ler a Bíblia, que a gente começa a buscar o Senhor, que a gente começa a entender, aí a gente começa a fazer o que Tiago continua a dizer, limpai as vossas mãos, né? Ou seja, muda o comportamento, muda o pensamento, muda a atitude. Glória a Deus. E isso vai acontecendo de forma gradativa. Isso. Essa necessidade de um relacionamento com Deus. Que é justamente essa quebra, né, do eu, essa quebra do que eu faço. Por isso Jesus falou assim, você que quer me seguir, primeiro, você tem que negar não é as coisas, não é os outros. É assim mesmo. Assim mesmo. Primeiro ponto, sua vontade já não conta mais. E aí entra um outro ponto que é extremamente necessário, da humildade. Isso. Da humildade. A gente precisa se humilhar diante do Senhor e reconhecer a nossa necessidade extrema de nos relacionar com o Senhor e de tê-lo como realmente o nosso Senhor, sabe? De olhar e falar, não, eu sou dependente do Senhor para tudo eu sou dependente do Senhor. Aí a humildade, ela vem acompanhada da obediência. Porque se você tem a intencionalidade, se você tem a consciência e você tem a humildade, consequentemente você vai ser obediente. Você vai obedecer os mandamentos do Senhor, você vai obedecer o que as Escrituras dizem a respeito dessa disciplina espiritual, que é ter essa intimidade com Deus. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, eu já pensei muito isso, né? E muitas vezes eu achava que eu não conhecia Deus da maneira correta, né? Porque a gente pensa que se relacionar com o Senhor é viver o sobrenatural todos os dias, né? É estar em todo momento vendo as coisas sobrenaturais acontecerem. E é no ordinário que a gente vê o nosso relacionamento com Deus sendo solidificado. É nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Porque nesse ordinário, do dia a dia, dos mínimos detalhes, é que a gente deixa o eu para que Deus venha agir, para que Deus venha se mostrar através de nós. Glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Porque tem muita gente que às vezes faz muitas outras atividades e esquecem de quebrar um pouquinho esse orgulho, de quebrar um pouquinho esse ego, de quebrar um pouquinho esse eu e deixar Deus ser esclarecido através de nós. Porque se Deus ele está sendo esclarecido através de mim, vou me usar como exemplo, significa que eu estou tendo um relacionamento com Ele. Exatamente. Mas quebrar as nossas próprias vontades, esse eu posso até chamar que é um dos nossos piores inimigos, que é a nossa própria carne. Né? E quando o Tiago ele vai falar disso, que ele chama assim, pecadores, vocês limpem suas mãos, ele está chamando pecadores, só aqueles que reconhecem de fato que são pecadores, vai entender o que o Tiago está dizendo. Quem não se acha pecador não vai conseguir entender isso aqui. Inclusive, isso é a pontinha do iceberg, porque ele vem falando antes, inclusive, sobre isso. O versículo 6, ele vai dizer, Deus nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ter um relacionamento com Deus significa rejeitar o que o diabo quer que nós façamos. E como é que eu vou fazer isso? Ele vai dizer no versículo 7, portanto, submetam-se a Deus. Não é a sua própria vontade, é a Ele que você tem que se submeter. E então, vocês vão resistir ao diabo, e aí ele fugirá de vós. É uma receita difícil de fazer, mas é uma receita possível, não é impossível. Se está na palavra de Deus, é possível. Agora, como a nossa professora já trouxe para a gente aqui de forma muito bem clara, eu preciso ter interesse em ter um relacionamento com Deus. Eu preciso ter vontade.
de ter um relacionamento com Deus. E eu preciso me quebrar para ter esse relacionamento com Deus. Enquanto eu apenas escutar o que eu quero, escutar o que eu acho, apenas quando eu der vazão para meu próprio pensamento, Deus ele não vai ter atitude em relação a isso. Deus ele é educado e relacionamento é isso. Não tem como ter um relacionamento com pessoas deselegantes, com pessoas não educadas. Isso é impossível. Então ele está falando, eu sou educado, você está sendo? Você quer quebrar um pouquinho a sua vontade? Você quer deixar de lado um pouquinho o seu eu? Você quer me ouvir um pouco? Aí a gente pode conversar. Relacionamento é isso, é uma conversa. Quando você tem um relacionamento, abre aspas, onde só uma pessoa fala, não é relacionamento. Onde só uma pessoa diz, não é relacionamento. Onde só uma pessoa tem a visão, não é relacionamento. Não há exatamente esse ato de relar. Uhum. Em relação, não há isso. Né? Então, o relacionamento é feito através da conversa. Um fala, o outro ouve, aí o outro fala, o outro ouve. Isso é relacionamento. Se Deus fala assim, você só ouve a si mesmo, você só faz suas próprias vontades, eu entro aonde nesse relacionamento? E eu remeto à situação de Moisés, nessa questão da humildade e da obediência, né? Sim. A história dele já é uma história que progride para o relacionamento dele com Deus, né? E aí, quando ele mata o egípcio, que ele foge ali, ele foge e fica um tempo fora do Egito, e em algum momento ali do seu tempo fora do Egito, Deus aparece para ele. E eu vejo ali, quando Deus aparece para Moisés, era para dizer para ele, olha, eu preciso que você deixe de ser arrogante aí, porque eu te chamei, eu tenho um propósito para você. E ele compreende e obedece à voz do Senhor, deixando de lado o orgulho, porque era muito difícil para ele voltar para o Egito, né? Mas Deus faz justamente isso que o Elbert colocou, conversa com ele. Né? Ali na sarça, né? Deus isso. Conversa com ele e ele entende o que Deus está querendo dele e se quebra. Eu estou aqui. Glória a Deus. Eu não sei falar, eu tenho dificuldade. Mas eu obedientemente vou. Glória a Deus. Né? Então Moisés é um exemplo. É um exemplo. Um exemplo desse relacionamento com Deus e dessa humildade e dessa obediência que é necessária. E às vezes a gente fica resistindo a ser obediente, a ser humilde, a renunciar ao nosso eu, a renunciar à nossa própria vontade em favor da vontade de Deus. Né? Nós somos chamados para anunciar o nosso Deus. E não tem como nós anunciarmos o nosso Deus deixando a nossa carne prevalecer, a nossa vontade prevalecer. Não. Não existe isso. Não. Não tem como Deus ser visto. E eu falo sempre, eu acho muito bonita a história de Deus com o povo de Israel, porque Deus queria se anunciar através deles. Isso. E Deus insistentemente buscou, né, através deles. E conosco não é diferente. Não. Deus, ele deseja se anunciar para essa geração através de nós, mas precisa haver essa intencionalidade, essa humildade, essa disposição e a obediência de ouvir a voz do Senhor e dizer, eu entendo e eu me rendo. Eu me rendo. Isso é muito importante. Já foi dito aqui sobre Abraão, e Abraão também pode entrar nessa grade de exemplos, né? Exatamente. Porque Abraão, quem era Abraão? Abraão, o seu pai fabricava deuses, né? Em Ur dos Caldeus, era milhões de deuses para tudo. Se alguém sentia uma dor de barriga, tinha um deus específico. Se alguém sentia dor nos olhos, tinha um deus específico. Se alguém sentia dor no ouvido, tinha um deus específico. E o pai de Abraão fabricava esses deuses. Abraão nunca teve um encontro com Deus. Mas quando ele ouve a voz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei, ele disse, opa, meu pai fabrica deuses, imagens de escultura. Eu olho para elas o tempo todo, o tempo inteiro. Mas nenhuma delas falou comigo em nenhum momento. Agora tem um Deus que ele não é representado por imagem nenhuma, meu pai nunca fez esse Deus. Mas ele fala comigo. E aí entra um quesito muito importante, que eu acho que é extremamente necessário, o da confiança. Que a gente vê isso muito nítido em Abraão, né? Eu não o vi, eu não o toquei, eu não o esculpi, mas eu o ouvi e eu confio nesse Deus. Glória a Deus. Né? Então, assim, da confiança, o que Romanos vai falar para a gente, né? Dessa necessidade que nós tenhamos fé. A Bíblia vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, né? E foi o que Abraão fez.
E é um exemplo extremamente importante para a gente. A confiança, a fé, né? Isso. Isso tudo engloba na nossa indagação, né? O que é necessário para O ter que é relacionamento. necessário, A gente já falou sobre exatamente. quebrar o nosso próprio orgulho. Agora, outro algo que é muito necessário é justamente ser sensível à voz de Deus. Relacionamento é você ouvir, falar e ouvir. Então você tem que ouvir Deus falar com você também. Uhum, uhum. Se você não ouvir Deus falar com você, não tem relacionamento. Se você não ouve a voz do seu pai, não tem relacionamento com ele. Não tem. Tem que ter sensibilidade. Aí, quando você ouve, através da audição, você vai ter fé, você vai confiar, você vai se entregar. E aí a gente pode se perguntar, então, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? É quando Deus chama alguém e fala, eis que vos digo, e passa um recado pessoal? Também. Também. Mas não é a regra. A regra é a palavra. Exatamente. A regra, o viés pelo qual Deus se comunica com os seres humanos é através de sua palavra. E Paulo vai dizer isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, como é que eu vou chamar a atenção de Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? Ele está dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus. Partiu dele essa inspiração. Então, quer ouvir Deus falar com você? Primeiro ponto, leia a palavra do Senhor. E assim, é bem interessante. Por muito tempo eu acreditava assim que a gente só ouvia a voz de Deus, só tinha um relacionamento com Deus se de fato a gente ouvisse audivelmente essa voz. E eu não posso dizer que eu já tive experiências extremamente sobrenaturais, né? De ver coisas sobrenaturais. Mas eu já tive experiências muito bonitas com Deus em relação a essa questão de ouvir a voz de Deus e ter esse relacionamento. Inclusive, há poucos dias, eu estava numa preocupação a respeito de algo e aquilo estava me angustiando, aquilo estava me afligindo, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, porque assim, é importante que nesse relacionamento, como o irmão Albert bem colocou, a palavra de Deus é a forma que Deus conversa conosco, né? Um exemplo, em minha casa, eu e meu esposo, nós conversamos, nós dialogamos. Então, eu sei o que ele gosta, ele sabe o que eu gosto, eu sei o que dá certo. Lá em casa, ele sabe. Então, nós conversando, nós entendemos. Isso. Nosso relacionamento com Deus não é diferente. O diferencial é que é porque a gente tem a palavra do Senhor e é ela que fala conosco. E eu queria trazer como exemplo aqui para vocês essa questão de ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus nesse relacionamento. E aí eu estava angustiada, preocupada, e eu deitei, e quando eu me deitei, e me veio na mente o texto sagrado de Coríntios, 2 Coríntios, né, a carta de 2 Coríntios capítulo 4, e o verso que veio na minha mente: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. E quando ficamos perplexos, mas não desesperados. E quando esse verso me veio na minha mente, me trouxe o quê? Uma calma, uma tranquilidade. E naquele momento eu entendi: é Deus que está me acalmando, é Deus que está falando comigo. Porque eu já tinha feito muitas perguntas. Eu ainda não tinha escutado. Então, assim, não é uma regra. É claro, vai acontecer situações que Deus vai usar assim alguém para dizer para você, chegar para você, né? Eis que eu te digo. O que na maioria das vezes acontece. Porém, essa nossa sensibilidade, essa nossa intencionalidade de querer ouvir a voz do Senhor e Ele nos responder através da sua palavra é também uma forma dele se manifestar nesse relacionamento que nós devemos buscar. Glória a Deus. Intencionalidade. Glória a Deus. Então, tá aí, né? Mais uma resposta do que é necessário para ter relacionamento com Deus. É necessário buscar a leitura da palavra. E quando a gente lê a palavra, muitas vezes parece, irmão Elbert, que você está lendo por ler. Né? Porque tem aquela receitinha, né? Ora primeiro,
Vocês não vão dizer que vocês nunca ouviram essa receitinha. Ora Olha primeiro, lá. canta um louvor e estudo o texto bíblico. E é muito válido, e eu faço isso. E às vezes, quando você está lendo ali, parece que você não está entendendo nada, parece que nada está entrando na sua cabeça. Mas aí, em algumas situações da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, o próprio Espírito Santo vai lhe encarregar, vai se encarregar de lhe fazer recordar aquele texto sagrado. Ou seja, é Deus respondendo você. Isso. Né? Deus lhe dando respostas para algumas situações. E em outras, Deus vai usar pessoas. Né? Em outras situações, Deus vai usar pessoas para lhe entregar um recado, para lhe entregar uma profecia. Ou às vezes não é nem um recado, nem uma profecia. É uma ação de alguém. Né? Um comportamento de alguém é uma resposta de Deus nesse relacionamento que você tem buscado. Porque às vezes parece sim que você não está de fato nesse relacionamento. Né? E às vezes a nossa impressão é essa. Por quê? Porque nós somos seres humanos e o apóstolo vai dizer, né, que nós somos pecadores. E o pecado nos distanciou de Deus. Mas no momento que a gente segue essas dicas, né, que a gente tem falado aqui, da intencionalidade, da consciência, da obediência, da humildade, quando a gente se prostra de fato, Deus providencia os meios de responder esse relacionamento. Isso é muito importante, irmãos. Então, mais uma necessidade, ou mais um ponto dessa necessidade para ter relacionamento com Deus é justamente ouvir a sua voz. E aí Deus vai ter um momento que Ele vai usar, sim, os seus porta-vozes para falar, só que o tempo todo Deus está aqui, nas Sagradas Escrituras, falando conosco. A gente tem que ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Inclusive, o que a nossa professora trouxe para a gente aqui, que às vezes a gente lê, às vezes parece que abre aspas, parece que a gente está perdendo tempo, mas quando a gente menos imagina, o Espírito Santo faz nos lembrar daquele momento. E é o que Jesus falou. O Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vos farão lembrar de tudo o que eu lhes ensinei. Como é que eu vou saber o que Jesus me ensinou? Lembra a palavra. E aí o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Ele não vai me fazer lembrar do que eu não sei. Se eu não sei, não tenho de que lembrar. Por isso Jesus falou, ele vai te fazer lembrar do que eu lhes ensinei. Agora você precisa saber o que eu estou te ensinando. Para na hora que você precisar, o Espírito Santo ir lá e te fazer lembrar. Então, ouvir a voz de Deus através das Escrituras, isso é muito importante. E a professora Cristiane trouxe para a gente aqui algo também muito importante, que ela disse que nós somos seres humanos, então às vezes a gente acha que está tardando, né? Às vezes só a gente está falando, ou às vezes a gente acha que não vai ter resposta, porque a gente está muito assim acostumado no aqui, no agora, e é para já. E muitas vezes, para Deus, não é assim. Porque a gente fala assim, é tudo no tempo de Deus. Amém, é tudo no tempo de Deus, mas Deus não tem tempo. Deus é atemporal, né? Atemporal, ele de eternidade a eternidade. Então o que a Bíblia vai trazer para a gente é que Deus não tem relógio, Deus não tem estações. Quem tem estações somos nós que estamos no planeta Terra. Né? Quem tem relógio somos nós. Quem tem meses e dias somos nós. Quem tem horário para acordar, horário para trabalhar, horário para comer, somos nós. Deus não está a par da situação na questão do tempo. Então a gente precisa entender que até quando Deus se cala, até o silêncio de Deus é uma resposta enorme. Muita gente não consegue compreender isso. Quando Deus se cala, quando Deus se silencia, é uma resposta. O que ele está dizendo para você é, por entre linhas, não é a hora. Isso é uma resposta. E a gente tem que ter aguçada a questão da obediência em relação a esse silêncio de Deus. Isso. Né? Porque muitas vezes a gente não tem, justamente por conta dessa nossa natureza, né? De que nós temos o tempo cronometrado, de que nós temos essa limitação, a gente não querer aceitar esse silêncio de Deus, né? E aí esse quesito da obediência e da humildade. Isso é fundamental. É fundamental, é fundamental. Não é fácil. Não. Não é. Não é. De você estar ali conversando, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. E né, naquele diálogo, naquela busca constante, e Deus em silêncio, ou Deus dizer não. Isso. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Precisa. Para entender que até o silêncio de Deus é uma resposta. É uma resposta. É uma resposta. Mais um ponto que a gente precisa entender sobre a necessidade de ter relacionamento com Deus, o que é necessário para ter relacionamento com Deus é a oração. Já falamos da leitura da palavra, que você lê a palavra, estudar a palavra, significa ouvir Deus. Isso. E a oração é você falar com Deus. Lembra que relacionamento é mútuo? Há uma conversa? Então, se você lê a palavra, Deus está falando com você. Mas você também precisa falar com Deus. Precisa.
Você precisa falar com ele e descansar o seu coração. Se você é uma pessoa que murmura o tempo todo, uma pessoa que só reclama o tempo todo, significa dizer que você não confia nesse relacionamento. Você não confia que Deus fará. Então você tem que falar com Deus também, não só ouvir, mas falar com Deus também, mas aguardar o tempo dele, porque ele é soberano. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que ele vai dizer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, isso aqui é muito importante, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí ele vai dizer, aí depois de vocês falarem, pode murmurar. Já falaram? Então pode... Não. Depois de você orar e apresentar seus pedidos a Deus, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Relacionamento é isso. Leia a palavra, Deus vai falar contigo, mas também tenha os seus períodos de oração. É você também conversando e falando com Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus está te ouvindo. Se Ele não está te respondendo, o silêncio já é a resposta que você precisa. Ou seja, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar buscando, eu preciso continuar lapidando esse meu relacionamento com Deus. Isso significa dizer que Deus é fiel, Ele está ali sendo fiel. Significa que eu é que preciso me limpar mais as minhas mãos. Eu é que preciso purificar mais o meu coração. Eu é que preciso reconhecer mais que eu sou dependente dele. A soberania de Deus sobre nós, né? E é muito difícil para a gente fazer isso. Mas quando a gente começa a ler a palavra e a entender a nossa necessidade de Deus, a gente começa a viver esse versículo com muito mais verdade. Glória a Deus. A gente começa a viver esse versículo com muito mais verdade. E aí uma coisa que eu costumo até falar para as irmãs na escola dominical sobre esse versículo é nas mínimas coisas mesmo do dia a dia, né? Do levantar de manhã, do sair de casa para o trabalho, de pedir ao Senhor para guardar um filho, e a gente ter aquela paz que excede todo o entendimento. O mundo está acabando, as coisas estão em tudo o contrário, mas eu já orei, eu já entreguei nas mãos do Senhor, Ele disse que Ele está no controle, eu confio nele e eu vou descansar. E é muito bonito isso quando a gente ora, entendendo esse versículo, e realmente, de fato, coloca nas mãos do Senhor e descansa. Irmãos, é uma paz. Não sei se o irmão Elbert já teve essa experiência, né? De você estar vivendo uma situação, não está no seu controle, não está no seu alcance, não é você que vai fazer, e você entender, não é do Senhor, é de Deus, é Deus que vai fazer. E orar, e entrar e fazer como Jesus falou, né? Fechar a porta do quarto, é eu e Deus aqui, conversar com Deus, abre a porta. Aquele ar de desespero acabou. Estou tranquila, porque eu não posso fazer, eu sei que o Senhor pode fazer. Isso. Ele falou para mim não estar ansiosa, eu orei, eu entreguei, e o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Aí você entende com mais verdade exatamente o que é a paz que excede todo o entendimento. Isso. Normalmente eu estaria desesperado. Mas por que eu não estou? Porque eu estou confiando. Porque eu estou confiando naquele que não perde o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Graças a Deus. E para a gente só finalizar o que é necessário para ter relacionamento, já falamos de oração, falamos de leitura da palavra, nós falamos de ter a consciência, de ser sensível à voz de Deus. É algo também que é muito importante, que é ter a consciência de que eu preciso viver para agradar a Deus. E entra a questão da sinceridade quando a gente fala sobre isso, né? E um exemplo muito bonito é o de Davi. Né? Davi é um exemplo dessa questão da sinceridade, porque a intimidade que Davi tinha com Deus, né, a ponto de Deus dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque havia sinceridade no coração de Davi, né? Na história dele a gente vai ver desde lá do pasto, né, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai, já havia uma manifestação de sinceridade no coração dele. Apesar de ele ter cometido erros que provocaram muitas consequências desagradáveis para sua família, para sua vida, no entanto, havia sinceridade no coração de Davi. Isso. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter justamente isso. E rumando, né, exatamente o que Davi fez, foi o que Paulo fez também, porque Paulo achou que ele tinha um relacionamento com Deus através de que ele era do que ele fazia, a sua conduta, né? Ele era um homem muito sábio, ele achava que apenas pelo seu entendimento minucioso da lei, todas essas práticas de obras, isso significaria agradar a Deus. E ele então se deu conta no caminho de Damasco. Ele falou, não, gente,
é diferente. Para eu ter exatamente esse relacionamento com Deus, eu preciso agradar ao Senhor, eu preciso fazer o que Ele quer. E isso eu só consigo agradar a Deus e ter relacionamento com Ele através de Cristo. Né? E aí Davi entra nessa história porque é a partir de Davi, né? O leão da tribo de Judá, ele vem daí. A gente vai ter a tribo exatamente onde Davi, que ele era da tribo exatamente de Judá, e Davi, ele era um dos que estavam ali nessa tribo, e o responsável exatamente, o mascote, eu vou usar uma palavra bem no nosso cotidiano para que fique bem entendido aqui, o mascote da tribo era o leão. Né? Então você vê que já parte lá de Davi, e aí Davi ele já é exatamente um tipo exatamente de Cristo, a gente percebe isso claramente, isso vai desencadear em Cristo, depois a gente vai ver o que Paulo diz, porque Paulo, quando ele teve um encontro, ele falou, não, eu preciso agradar a Deus, mas como? É através de Cristo. Ser exatamente como Cristo é, ou seguir os passos de Cristo. Por isso que ele não disse para o pessoal assim, vocês me imitem a mim, Paulo. Não. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, não olhem para mim, olhem para Cristo. Se vocês fizerem o que eu faço, significa dizer que vocês vão olhar para Cristo. Porque é isso que eu faço. Então, eu não sou uma ponte, não é de mim para Cristo. Não. Eu olho para Cristo, faço igual a mim. Olhe para Ele. Então, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10? É justamente essa linha de raciocínio. Ele vai dizer, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Esse relacionamento. Então, Paulo está dizendo, estou orando por vocês para que vocês tenham esse entendimento de qual é a vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí o 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ou seja, se você é uma pessoa que vive para agradar a Deus, significa que você tem interesse de se relacionar com Ele. E esse interesse, essa vontade de agradar a Deus vai trazer uma profunda comunhão que vai levar à verdadeira transformação. Isso. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Isso. E essa transformação vai lhe levar para um novo caminho. Exato. Que foi também o que aconteceu com Paulo. Antes perseguidor, isso. Agora anunciador do Evangelho. Né? E aí quando a gente busca essa forma de viver, de agradar ao Senhor, de fazer como Paulo orienta, né? Imitar a Cristo, fazer como Cristo, a gente vai passar a ter uma nova direção. Isso. Né? Um novo olhar do nosso relacionamento, do nosso caminhar, do nosso viver, quando a gente decide viver para agradar a Deus. Glória a Deus. E o exemplo de Davi é justamente esse também. Davi orou, Davi se jogou, Davi se derramou, Davi se dilacerou, fez o seu jejum, passou o dia inteiro, não quero ver ninguém, eu só quero conversar com Deus. E Deus, silêncio com Davi. Quando Deus decide levar aquele garoto, o que Davi fez? Saiu murmurando, chutando lata? Não. Ele disse, eu preciso agradar a Deus. E esse silêncio dele foi uma resposta. Então eu preciso continuar obedecendo a Ele. Aqui foi uma resposta. Eu preciso aprender com esse episódio. Aí Deus fala, não, esse homem realmente, ele quer se aproximar de mim. Então se ele quer se aproximar de mim, eu também quero me aproximar dele. Aí nós temos um relacionamento. Agradar ao Senhor. Viver para agradar a vontade de Deus. Você tem agradado ao Senhor? Você tem vivido uma vida para agradar os olhos de Deus, para fazer a vontade de Deus? Não estamos dizendo que é fácil. Nós estamos dizendo que é necessário que isso aconteça. Como Jesus falou para Nicodemos. É necessário, Nicodemos. Não é assim, é bonitinho nascer de novo. Não, Nicodemos, é necessário. Você precisa nascer de novo. Ou seja, essa mente carnal vai ter que ser jogada fora. Uma mente espiritual vai ter que entrar em você para você entender isso. Isso é necessário para que você nasça de novo. O que é nascido da carne, seu corpo aí, ele vai voltar para o pó. O que é nascido da carne é carne. Mas o espírito de Nicodemos é outro nível. E você? Tem tido essa sensibilidade espiritual para saber, Senhor, será que eu estou de fato querendo ter um relacionamento contigo? Ou será que eu estou te tratando como um balcão de pedidos? Onde eu chego, peço o que eu quero, eu estou querendo que o Senhor faça isso, e eu determino que o Senhor fará assim, que o Senhor fará assado. Senhor, é isso e aquilo. Será que Deus virou exatamente um balcão do Procon, onde eu só vou lá reclamar? Ou será que o meu interesse é, antes de tudo isso, ter um relacionamento com Ele? Pense nisso, porque isso vai ser um divisor de águas para a sua vida. Meus irmãos, deixa eu só deixar aqui alguns abraços. Já está encaminhando para o final, mas eu quero deixar aqui uns abraços.
Geilson e Sérgio, casal abençoado. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Nossa irmã Domingos está dizendo aqui, é verdade. É isso, minha irmã. A gente precisa ter exatamente essa sensibilidade mesmo, tá? Nossa irmã Moni, é isso? Querida Moni. Por vezes não entendemos o silêncio de Deus e vamos em busca de outras respostas e afasta a nossa comunhão com o Pai. Exatamente. Quando a gente não ouve a voz de Deus no silêncio, a gente só quer ouvir a coisa nítida, né? Como a gente já comentou aqui, a gente vai começar a procurar outros recursos. É onde a gente cai nas lábias dos falsos profetas, é onde cai no laço do passarinheiro, e aí o diabo ele vai querer justamente injetar em nós o que nós queremos ouvir. Aí a gente vai colocar ali um pano em cima daquilo. Não, já ouvi o que queria ouvir, Deus já falou comigo, mas será que não era o silêncio que Deus estava querendo te ensinar? No meio Acabamos desse silêncio? fazendo como o povo de Israel, né? Isso. Moisés subiu, deixou Arão, Deus ficou em silêncio lá conversando com Moisés, Deus não está falando, Deus não está manifestando, vamos resolver aqui. Vamos resolver a questão, né? Por nós mesmos. Por nós mesmos, né? E atraíram para si grande maldição. Problemas. Meu Deus. Misericórdia, né? Nesse tempo caótico, nossa irmã Moni está dizendo aqui, ó, nesse tempo caótico que vivemos, acredito que o nosso livre-arbítrio dificulta nosso relacionamento com Deus, principalmente nessa questão do silêncio de Deus como resposta. Por vezes, nós não entendemos. É isso, minha irmã. Tem toda a razão, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. Nossa irmã Domingas. Tem pessoas que ora, coloca nas mãos do Senhor e toma de novo dele. É exatamente, minha irmã. Tem gente que, né? Assim, só para dizer que colocou lá. Mas aí não dá 5 minutos, já dá o desespero, já dá a agonia e vai lá. Não, deixa que eu mesmo resolvo. E aí a gente sabe que não vai dar certo. Dá certo sempre quando Deus faz. É importante no relacionamento, que é paciência. Paciência. Né? Paciência. Tem que ter paciência. Todo relacionamento só vai dar certo com paciência. E o que cabe o outro fazer, deixa o outro fazer. Não adianta você querer fazer. E aí agora vai embolar o meio de campo. Então, se nesse caso é você que tem que fazer, faça. Mas quando é Deus, deixa Deus fazer. Porque tem aquele momento que é nós que temos que fazer. E tem coisas que é Deus que tem que fazer. O relacionamento é isso. Quando ele vai chamar Josué, ele diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Tua parte é essa. Eu não vou me esforçar por você. Eu não vou ter ânimo por você. Você vai ter que ter isso. E eu te ajudo. Ou seja, na hora que não der mais para você, que vai ser a minha parte, agora eu vou entrar no negócio. Exatamente. Aí me veio a memória agora, Josafá, se não me engano, né? Vocês não vão pelejar. Exatamente. Sou eu quem vou pelejar. Então, nesse caso aqui sou eu. Vocês não precisam fazer nada. Exatamente. Eu faço. Eu faço. Agora vocês têm que ter disposição de ir. Isso. Quando vocês chegarem lá, esse é o papel de vocês. Se vocês chegarem lá, eu vou agir no lugar de vocês. Tá tudo certo. Então é assim. A gente tem que ter realmente essa sensibilidade. Colocou nas mãos de Deus, deixa lá. Se é ele que vai fazer, deixa ele fazer. Não queira tomar de volta não, que você vai estar atraindo um problema para você. Meu Deus do céu. Nossa irmã Ana está dizendo aqui, ó. Esse relacionamento não é só falar dele, mas sim falar com ele, ser visto por Deus na sua oração e conversar com ele. É isso. Não só, não é uma via de mão única, é dupla. Eu vejo Deus e Deus também me vê. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Deus me ouve, claro, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Muito bem, minha irmã. Graças a Deus. O pessoal eu gostaria de pontuar essa questão do conversar, porque a gente tem um hábito no nosso meio de comparar a oração a uma conversa e a gente não levar de fato isso a sério. É conversar mesmo, é se abrir, falar com o Senhor. A questão da sinceridade, né? Quando Davi pecou, que a gente leu o relato e eu gosto muito de entrar ali na história, de me ver ali naquele cenário, e eu imagino Davi se prostrando mesmo de verdade, dizendo para o Senhor de fato o que aconteceu, mesmo que Deus tenha visto, né, tudo, mas ele se abrir de fato. E quando a gente está falando da oração aqui no nosso relacionamento com Deus, é isso. É você falar o que está no seu coração. Se você está com raiva, fala que você está com raiva. Se você está alegre, fala que você está alegre. Se você está angustiado, fala por que você está angustiado e as razões dessa angústia. Isso é realmente conversar com Deus e abrir o coração ao Senhor. Glória a Deus, tem que fazer isso. Quando Elias, né, estava naquele episódio assim, meio depressivo para baixo, com a energia bem lá, né, lá abaixo da reserva, ele entrou na caverna e foi se esconder lá dentro. Deus chama Elias para conversar com Elias. O que fazes aqui, meu filho? Deus sabe de tudo. Deus sabia por que ele estava lá, mas Deus precisava que ele dissesse, né, o porquê que Elias estava ali. Exato. Né? E com a gente não é diferente. Por que você entrou na caverna? Exato. Eu quero saber, Deus realmente quer saber.
E aí eu volto a dizer, né, quando Jesus fala para a gente entrar no quarto e fechar a porta, é porque no quarto, com a porta fechada, só você e Deus, você se sente muito mais à vontade para você falar, Exato. É né? isso. E você precisa falar E realmente você precisa o falar que está realmente. acontecendo. Como a nossa professora falou, se é raiva, fala assim, eu estou com raiva mesmo. Ele já sabe disso, mas é Ele já você que sabe. precisa falar. Né? O que Elias disse, Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu. E ele estava com raiva. E ele estava com raiva. E Deus falou, não, Elias, não é exatamente assim. Igual você, tem mais 7.000 que eu já escondi, igual eu estou te escondendo aqui. Tem mais 7.000. O que Deus está dizendo é, por mais que você, Elias, não saiba do que está acontecendo, eu estou no controle de tudo. Você não viu os 7.000, mas eu já tenho 7.000. Muitas das vezes a gente está, às vezes, criando em nossa mente um enredo totalmente diferente, porque a gente não está parando para analisar o ponto de vista de Deus em relação a isso aí. Talvez Deus já tenha tudo já arquitetado para você, mas você quer porque quer saber agora, aqui, nesse momento, calma. O silêncio de Deus é, muitas das vezes, a resposta que nós precisamos. Se a gente querer se precipitar, acabamos colocando, como diz o velho ditado, os pés pelas mãos. Não vamos fazer isso. Nossa irmã Ana Paula está aqui também. Deus abençoe. Ana Paula Santos. Nossa irmã Rosa de Jesus está aqui. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Deus abençoe grandemente sua vida. Nossa irmã Moni está dizendo aqui que incrível é o amor do nosso Deus. Graças a Deus. Nossa irmã Irene também está aí. A paz do Senhor Jesus. Santana dos Santos. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão. Pregador Bismarck. Deus abençoe. Está aqui também. Graças a Deus. Muita gente chegando aí também, deixando aí o seu comentário, assim, nos ajudando também, né? A fazer esse podcast. Olha que interessante. A gente comentando daqui, vocês comentando daí, e a gente vai todo mundo aprendendo junto. Esta é a palavra de Deus. Está lindo o cenário. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. O casal aqui abençoado está falando conosco aqui. O cenário está lindo, graças a Deus. A presença do Espírito Santo já é o ingrediente principal aqui. Graças a Deus por isso. Mas Deus é bom o tempo todo. Meus irmãos, nós estamos já encaminhando para o fim da nossa live, tá bom? Nós já falamos aqui o que é relacionamento, já entendemos o que significa relacionamento, nós já vimos aqui por que nós precisamos desse relacionamento, e nós vimos o que é necessário para que a gente tenha esse relacionamento com Deus. Espero que você tenha entendido isso, espero que você leve isso para a sua vida, para o seu cotidiano, porque é isso que é necessário. E agora nós vamos terminar com uma pergunta. Qual é o resultado de ter um relacionamento com Deus? Eu entendi o que é relacionamento, eu entendi por que eu preciso de um relacionamento, eu entendi o que é necessário para ter esse relacionamento, mas qual é o resultado deste relacionamento? E aí, professora? Qual é o resultado disso? O que nós vamos receber quando se tem um relacionamento com Deus? Vida abundante. Glória a Deus. Vida abundante. Graças a Deus. Se eu tenho um relacionamento com o dono da vida, o que eu vou ter? Vida. E vida com abundância, como Jesus falou. Abundante. O que ele diz também, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, alcançaremos isso. A misericórdia de Deus em um relacionamento com Ele. Isso é muito importante. Aí Paulo ainda na sua carta aos Coríntios, né? Ele vai dizer, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão. Glória a Deus. Glória e é nessas coisas que nós ficamos os olhos, né? Isso. E isso é resultado do nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós não estamos, de fato, nos relacionando com o Senhor, a gente fixa muito nos nossos problemas, nas nossas dificuldades aqui. Isso. Né? E deixamos de visualizar, de ver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. E é isso. Alcançando essa mentalidade, nós vamos conseguir ter o relacionamento com Deus. Então, qual é o resultado disso? Exatamente vida e vida em abundância. Qual é o resultado disso? Alcance da misericórdia de Deus. Qual é o resultado disso? Como a nossa irmã Ana está dizendo aqui, é justamente o resultado, é a comunhão. É isso que a gente vai exatamente ter nessa conta, quando vai fechar o resultado. O que eu tenho com relacionamento? Comunhão com Deus. E, acima de tudo isso, a salvação. Relacionamento com Deus vai desencadear na salvação. Porque Jesus disse em João 14, eu sou o caminho. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou no caminho. Ou seja, qual é o resultado? Salvação. Que é exatamente a vida eterna. Que é a vida e vida com abundância. Jesus vai dizer,
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, antes tinha um carneiro, antes tinha um bode que fazia o sacrifício, agora sou eu. Se você não tiver um relacionamento comigo, disse Jesus, você não vai encontrar o caminho nunca. Se não encontrar o caminho, não há salvação. Não há como encontrar a graça, a misericórdia. Então, qual é o resultado de ter um relacionamento com Deus? Salvação da tua alma. Salvação para a tua vida. É certeza de vida eterna. Louvado seja Deus. Nossa semana está dizendo aqui, olha, andar juntos terá uma vida vindoura com Cristo. Exatamente. Caminhar junto. Andar lado a lado. É assim que a gente vai alcançar as mansões celestiais. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. E o que nós desejamos é que você tenha um íntimo e pessoal relacionamento com Deus. É isso que nós desejamos para a tua vida, para toda a tua família, para toda a tua parentela. Professora, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu fui muito edificado. E vocês, deixa eu ver o que vocês estão dizendo. E vocês foram edificados por esta palavra nesta noite. Eu fui muito edificado, graças a Deus por isso. Eu quero agradecer tá bom? a oportunidade. Foi um prazer poder estar aqui falando com vocês. E vou deixar para a sua meditação o que o Senhor falou comigo essa semana. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que na sua jornada espiritual, que não é fácil, mas não é impossível você estabelecer essa conexão íntima com o seu Criador, você possa estar sendo renovado. E que quando o seu exterior, você pensar em desistir, você achar que está morrendo, o Senhor possa te renovar a cada dia. E aí, por isso, siga as dicas, ore, leia a palavra, seja obediente, seja humilde, esteja disposto, porque o Senhor, Ele está ali, esperando e desejando todo momento se relacionar com você. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e sua casa. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Por Jesus disse, quem quiser me seguir, eu tenho que querer. Você tem que querer. Então faça isso. Nós já lemos aqui e começamos dizendo, é do interesse de Deus que esse relacionamento aconteça. Mas é do seu interesse também? Fica essa pergunta que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Tá bom? Professora, mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Foi um prazer, satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. A gente se encontra, então, na próxima quarta-feira, tá bom? Com mais um Tudo Está Escrito podcast. A palavra, a Bíblia, é quem explica a própria Bíblia. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco, em nome de Jesus. Este nosso podcast.